Diz o ditado que quando os políticos não querem resolver um problema, criam uma comissão para discutir o assunto. Essa é a suspeita que paira sobre o grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Henrique Alves, para tratar da reforma política. Poucos acreditam na disposição de senadores e deputados para alterar as regras do jogo político eleitoral. Na história recente, a única mudança significativa foi a lei da ficha limpa. Iniciativa popular, endossada por 1.300.000 assinaturas, só passou no Congresso depois de intensa pressão da sociedade. Agora, a proposta de reforma política sai da geladeira para responder aos protestos de rua dos últimos 2 meses. Apesar das múltiplas bandeiras exibidas pelos manifestantes, ficou claro que os brasileiros anseiam por uma nova forma de fazer política. Menos corrupção, mais transparência, mais ética, respeito aos eleitores. Já as propostas oficiais falam de financiamento de campanha, voto distrital, voto em lista, fim das coligações. Como aproximar esses dois mundos que parecem tão distantes? João Paulo II dizia que a resposta não estava apenas em leis e fórmulas. Abre aspas. A democracia precisa de virtude, se não quiser ir contra tudo que defende. Fecha aspas. E para falar de reformas e das alternativas para tornar a democracia brasileira mais eficaz, mais ética, recebemos Cândido Vacarezza, deputado federal pelo PT de São Paulo, que é também o coordenador do grupo de trabalho da Câmara sobre a reforma política. E Chico Whittaker, integrante da Comissão Brasileira de Justiça e Paz e também um dos líderes do movimento de combate à corrupção eleitoral. Sejam muito bem-vindos. Eu vou ter que começar te perguntando, porque começamos o texto assim, dizendo que quando não se quer fazer nada, cria-se uma comissão, o senhor é presidente, o coordenador da comissão. Vai sair reforma política agora? O que faz a gente acreditar que agora é assim? Não, vai sair a reforma política e eu quero só fazer um contraponto. Eu não conheço nenhuma decisão grande na Câmara que não tenha passado por uma comissão. A lei do ficha limpa, por exemplo, teve uma comissão, que o atual ministro da Justiça foi relator, inclusive, na Câmara. Então lá institucionalmente... Não só institucionalmente. Antes da institucional, que foi a Comissão de Justiça, teve uma comissão que foi montada pelo presidente à época, o Michel Temer, uma comissão... Um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho. Como nós estamos fazendo para a reforma política. E vai sair? Vai sair, pode um desejo, uma vontade dos partidos? Em menos de 90 dias, nós vamos começar a votação na Câmara. E te digo mais, mesmo antes dos movimentos, nós já estávamos fazendo um processo para imprimir mudanças importantes já para essas eleições. Eu posso contar aqui, sem tomar o tempo do Chico, 2 mudanças extremamente importantes. Eu sou relator eu fui coordenador de um grupo de trabalho para ver mudanças já para essas eleições, que nós tínhamos montado há 2 meses ou 3. E nós vamos votar no começo de agosto, que são 2 mudanças importantes, tem várias, mas tem 2 que eu quero destacar, que é o seguinte: pela lei atual, se uma pessoa de ficha suja sai candidato a prefeito, a governador, ou mesmo a presidente. Presidente não acontece porque tem uma dimensão grande, mas a governador, que já existiu, o Roriz, aconteceu isso com o Roriz. Pela lei atual, você coloca seu nome na urna, faz campanha no sábado, que antecede a eleição, à tardezinha ou à noite, a pessoa renuncia e coloca o nome, qualquer nome do partido que tenha mais de 1 ano de filiação. O cidadão chega na urna, o cidadão vê a foto, vota, mas só que está elegendo outro prefeito. Nós vamos mudar e vamos botar 20 dias antes, salvo em caso de morte ou de doença que inabilite para o cargo. Outra mudança. Hoje, se for cassado um prefeito ou um governador, um presidente da República, como eu disse também, presidente, isso não acontece porque pela dimensão do cargo, mas de governador para baixo pode acontecer, por razões eleitorais. O segundo, que não foi eleito para vice, o segundo mais votado, que não foi eleito para vice, assume o cargo, que é um assinte com a democracia. Decisões que o TSE
tomou e que puseram em governos de estado importantes, como aconteceu no Maranhão, mas a culpa o segundo colocado. A culpa não é do TSE, é nossa, que somos políticos que não fizemos a legislação adequada, que vamos corrigir. Agora, eu sou relator dessa lei. Dessa matéria, vai ser aprovada? Eu espero que sim. Eu, pelo menos, vou brigar para aprovar já para essas eleições. Eu já quero voltar aos itens da reforma que vocês vão tratar na Câmara, mas eu vou perguntar para o Chico, porque durante esse período, o Eleições Limpas também corre para conseguir assinaturas para um projeto de iniciativa popular, prevendo todos os itens, né? Financiamento, coligação. Tem chance de conseguir? O que você acha? Como é que vai ser essa... Uma certa chance, assim como essa tem outras, né? Tem a plataforma grande, uma série de itens dos movimentos sociais pela reforma política, que inclui uma porção de coisas. Tem uma específica sobre a limitação do número de mandatos, não mais do que 2 mandatos, porque a representação não é profissão. Tem tudo isso. Todas essas estão correndo devagarinho, mas elas correm necessariamente devagar, porque é muito trabalhoso colher assinaturas, embora agora se possa fazer com o dedão no diminuiu computador. O número também, não é? Vai diminuir. Ainda é um projeto que está tramitando no Senado. Agora, o que eu acho preocupante, às vezes, e quando aconteceram essas coisas todas, e houve aquela mobilização, manifestação, o Congresso tomou uma atitude que parecia de moleque que foi pego fazendo estrepulia. Imediatamente se votou com uma rapidez enorme, uma opção de coisas que estavam engavetadas ali, prontinhas para votar. E eu tenho medo de que agora também aconteça isso. O deputado citou 2 coisas, que não há dúvida que são importantes. Aconteceu, vi a briga toda de Paulínia, um negócio impressionante, realmente, essa mudança de última hora. Da renúncia de última hora. Então, na verdade, são coisas que precisam ser mudadas, mas no fundo são perfumarias. Eu acho que no fundo a aspiração popular, o que o povo quis, era muito mais do que isso. Então, esse vai ser um esforço que não vai conseguir fazer em 90 dias, mas também não pode fazer só lá. Essa talvez seja a mudança. Se a gente pensar no que as ruas pediram no Brasil e o que haveria de ser feito de mudança imediata para satisfazer, no sentido de que cada cidadão se sinta efetivamente representado na Câmara, já que o não me representa é uma palavra de ordem da atualidade, ao sistema de votação, ou seja, como é que nós vamos votar, como é que vai ser escolhida, feita essa proporcionalidade na Câmara dos Deputados, como será financiada essa eleição e que tipo de coligação é possível, ou nenhuma, no caso do parlamento, para que pessoas sem voto não tenham mandatos. Nesse sentido, qual é o seu palpite? O que o Congresso deve aprovar? Deixa eu te falar. Primeiro, eu quero ir na linha do Chico da consulta popular. Amanhã eu vou lançar um portal deste grupo de trabalho para que qualquer brasileiro, estando em qualquer lugar do mundo, possa enviar sua proposta e essa proposta chegará na mão dos deputados, dos senadores e da sociedade, porque vai estar na internet. Sobre os itens da reforma. Sobre qualquer item que ele ache importante. Por exemplo, eu quero pegar esta comissão e discutir leis que facilitem as iniciativas de legislação popular, por exemplo. Facilite mecanismos de democracia direta, como plebiscito, referendo. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, no dia da eleição, há várias tem consultas. Uma série de consultas à população. Nós podemos trazer essa prática para o Brasil. Já tem endereço o endereço, site? a pessoa entra na Câmara, que é o www.câmara.leg.br, e vai estar um item chamado E-Democracia, Reforma Política. Clica ali em cima, vai abrir o portal. Só que só vai entrar no ar amanhã às 11 horas. Da manhã ou da noite? Da manhã. Da manhã. Quarta-feira, essa é uma 11 horas. coisa. A outra que eu quero já consultar o Chico, já convidar o Chico, e vou convidar outras pessoas, nós vamos fazer algumas audiências públicas. Na terceira quinta-feira do mês de agosto, eu vou fazer uma audiência pública, vou chamar o movimento que trabalhou pela lei do Ficha Limpa, vou chamar... Nós vamos fazer algumas audiências públicas, então eu tenho que fazer ainda um formato. 90 dias passa rápido. Não, mas os 90 dias é para apresentar proposta, não é para aprovar. Não para aprovar, mas... É para coletar as propostas que existem
e que já foram debatidos, e você fechar, porque a Câmara, às vezes, as pessoas são um pouco injustas com as votações no Parlamento, porque nós votamos coisas muito importantes lá, com pressão, que é legítimo, e às vezes sem pressão, mas que também é legítimo. Então, nós vamos fazer várias audiências públicas. Eu já estou te dando a data de uma. Na terceira quinta-feira, às 10 horas da manhã do mês de agosto, eu vou fazer a audiência pública. O Chico já está convidado. Chico, se você estivesse lá e fosse representando as eleições limpas, para o sistema de votação, como a gente... Para onde deveríamos ir? Ou seja, temos hoje um voto proporcional que depende do quociente eleitoral para dar o mandato e, por causa das coligações, um puxador de voto de um partido acaba elegendo parlamentares sem votos e isso é atribuída a esse sistema, uma série de distorções na representação. Qual seria o melhor sistema de votação? Olha, antes disso, tem outro problema que eu acho que é muito mais fundamental, que é o problema do financiamento. Quem financia as campanhas? Atualmente é um desastre. E as empresas financiam as campanhas. Então a gente fala, inclusive, em financiamento público, que a população não gosta, não aceita, porque diz, o descrédito é tão grande, o descrédito além do mais, nós vamos pagar a campanha deles, quer dizer, não dá. Mas um financiamento que você limite a contribuição de pessoas, exclua a contribuição de empresas, já começa a limpar um pouco mais. Quer dizer, é mais importante talvez isso do que essas pequenas fórmulas. Porque essas fórmulas estão várias. Tem outra que surgiu agora, que eu nunca tinha ouvido falar, de um misto proporcional e lista. E que o partido apresenta uma lista, mas o voto do eleitor modifica a posição das pessoas dentro da lista. Fura a lista. Tudo isso é possível. Eu acho que todas essas discussões devem ser feitas. Agora, eu fico mais preocupado em coisas mais fundas. E fico preocupado que, no fundo, o grupo de trabalho que o Vacarezza preside tem uma responsabilidade enorme. Que se o povo começar a sentir, de novo, que estão empurrando com a barriga 90 dias, 60 dias, um ano, e não está saindo nada do que é fundamental, mudança de novo mesmo, vai começar a mobilizar. Assim como a presidente que queria o plebiscito e não conseguiu. Isso, por exemplo, o plebiscito. Esta é uma fórmula que permitiria as pessoas dizerem muito mais, escolher 6, 7, 8, 9 temas, e dizer ou isto ou isso. O que o povo quer que se ponha na reforma política? Seria uma forma de você convidar, é diferente de você abrir um portal, porque é uma votação mais direta, é você colocar as questões mais assim. As pessoas se sentiriam muito mais consideradas, vão poder dizer o que acham importante, o que não acham importante. A comissão, o portal, as audiências públicas não se contrapõem ao plebiscito referente às decisões da Câmara, são momentos diferentes. Eu, por exemplo, já disse no partido que vou ajudar a coletar assinatura para o plebiscito. Eu quero o texto. Acho que nós temos que facilitar, para ter transparência, tem que facilitar a participação da população nos debates, ter conhecimento no que vai ser decidido e na decisão. O senhor acha que essa é a forma de pressionar os partidos, inclusive que são resistentes a mudanças no sistema? Hoje, na Câmara, não tem um parlamentar que não defenda a reforma política. Mas quando você fala reforma política, tem 513 propostas diferentes. Então, e se chegar na população, não sei quantos milhões vai ter. Provavelmente agora o Chico falou uma coisa muito importante. Um ponto que incomoda os parlamentares e que nós vamos chegar a uma conclusão vai ser o financiamento de campanha. O PT defende o financiamento público. Defende o Sempre financiamento defendeu. Público puro. O PMDB, que é o partido maior, também tão grande quanto o PT, defende a manutenção do sistema, com financiamento privado ou financiamento de empresas para os partidos. Qual é a tendência? O que o senhor acha que vai acontecer? Olha, hoje, se eu te dissesse aqui qual é a tendência, eu não estaria assumindo o compromisso com você de falar a verdade. E nem com o povo. Quando eu te disse, vai ter reforma... O senhor não sabe dizer. Não tem quem consiga dizer. Nós vamos consultar a população. Se você fizer uma consulta hoje à população, eu, por exemplo, já recebi vários e-mails criticando o financiamento público. Eu defendo o financiamento público. Agora, eu não vou, como presidente da comissão,
impor o financiamento público. Isso pode ser uma consulta para a população. Mas, aliás, desculpe, mas um dos pontos da crítica que o PT fez em relação à sua escolha para a comissão, porque houve um racha, para quem não acompanhou, o PT se dividiu, alguns não queriam que o deputado Vacareza fosse o coordenador da comissão, queria que o Henrique Fontana, outro deputado do PT... Mas isso era minoria pela votação que foi minoria, mas houve essa divisão, porque o Henrique Fontana já tinha trabalhado numa versão que também não foi aprovada, não foi para frente, e gostaria de ser o coordenador que o senhor é nesse momento. Mas uma das acusações, digamos, que eles fazem é que a sua campanha foi muito cara, teve financiamento de várias campanhas, portanto, o senhor não gostaria de mudar esse esquema, de manter, de passar para o financiamento público. Posso responder? Claro. Eu não vou discutir com o pessoal que falou isso e falou por trás, porque eu não falei antes. Primeiro, nenhuma dessas pessoas nunca defendeu tanto o governo e tantas posições do PT mais do que eu. Eu sempre estive na linha de frente da defesa do Lula, da Dilma, do PT e das teses do PT. Inclusive. Na linha de frente. Eu nunca fiquei na retaguarda. Nunca me escondi atrás de ideias, de princípios ou de corporações. Então, eu não preciso falar do meu passado, porque eu sou do partido, sou da direção do partido, fui líder do governo do Lula, e fui líder do PT. Quando fui deputado estadual, fui líder do PT. O senhor quer dizer que o senhor não pode ser acusado de beneficiar seus financiadores? Não sou. Aí é uma acusação de baixo nível. Uhum. Tem que pegar o seguinte, com que votou o Vacareza? O que defendeu o Vacareza? Não existe uma ação minha de lobby, de defesa de empresa. Eu sou homem de defesa de ideias. Em relação ao financiamento de campanha, eu sou a favor do financiamento público. Agora, eu não sou aquele que acha que vai coordenar um trabalho e só serve o que ele quer. Eu sou um homem do consenso, de procurar o meio termo. Sou contra os extremos. Acho que não dá certo nem no Brasil e nem no mundo, em lugar nenhum. Nem do extremo, nem de um lado nem do outro. Você tem que procurar o bom senso. Agora, o que é que chega na sociedade? Já que o financiamento público é um dos itens mais complicados, como convencer o eleitor brasileiro que o financiamento público, ou seja, ele vai ter que tirar do bolso, essa rubrica vai ter que sair de algum lugar, esse dinheiro sai de uma rubrica para outra, para esse financiamento, num sistema em que ele não acredita, e ao mesmo tempo, se vier, por exemplo, alterações importantes como um voto em lista flexível ou não, mas que ele perca ainda mais Brasil, proximidade com o seu escolhido. É que a alternativa não é entre o que está aí e o financiamento público. A alternativa é passar por um processo em que saiam as empresas e as pessoas, os eleitores. As campanhas antigamente não tinham essa massa de recursos que são utilizados agora, televisão e muitas outras coisas. Era muito mais um trabalho de militante. Eu me lembro dos meus tempos idos, idíssimos, do PT. Dos nossos. E participamos do começo lá do PT. De uma mudança que houve no PT, de repente, plaque, quando nas ruas, em vez de ter militantes nossos agitando bandeiras, tinha os moços e rapazes pagos para agitarem bandeira. Aquela foi uma mudança qualitativa. Então tínhamos que, num certo sentido, voltar para uma existência de um partido com militantes que acreditam no programa do partido, lutam pelo programa do partido. Acontece que hoje os partidos cá entre nós, se a gente for juntar todos os programas, fizer um mix, dá mais ou menos a mesma coisa. Então, a grande dificuldade nossa, na reforma política inclusive, teria que ser como fazer com que os partidos tenham programas bem definidos, com que programas bem claros, que a população quando escolha, por exemplo, o problema da escolha da lista, por lista, é supondo que os partidos se diferenciam. Então agora, eu voto naquele programa e não no outro. Tem uma outra coisa, além dessa que o Chico falou, que é importante. Tem outra coisa. No Brasil já existe voto em lista e já existe um certo financiamento público de campanha. Os partidos todos, mesmo aquele que não tem representação nenhuma, recebe dinheiro do Estado e tem horário de televisão gratuito, que é um financiamento, porque já é público. O governo paga a televisão. Não é a televisão que cede. Isso tudo precisa ser esclarecido. Você pega o imposto, o governo deixa de arrecadar o imposto. Para que esse horário seja cedido. Para que esse horário seja cedido. E na campanha já tem um certo nível de financiamento público. O que é que nós temos que fazer?
Nós temos que garantir que a disputa seja uma disputa política e ideológica, com ideias e pessoas que vão fazer o que elas estão dizendo que vão fazer, que o povo escolha. Agora, uma reforma política tem que levar em consideração a representatividade, ou seja, que o eleitor se encontre, se veja, acompanhe o seu parlamentar, e a governabilidade, porque é desse conjunto de parlamentares que o governo executivo precisa. Eu pergunto, então, resumidamente, qual é a reforma que facilita essas duas coisas, a governabilidade e a representação? Qual das propostas mais resolve essa equação complicada? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Uma boa reforma política tem que resolver a representatividade, para que o eleitor se sinta, de fato, espelhado no seu representante lá, e a governabilidade, porque se não houver a possibilidade de ter uma maioria segura, serena para o executivo, ele tem dificuldade de governar. Qual seria, na opinião de vocês, resumidamente, a reforma que contemplaria esses dois itens? Olha, o problema dessa governabilidade é um dos maiores dramas do sistema político brasileiro, que leva a toda a problemática da corrupção. Porque, na verdade, como o executivo não pode agir, não pode fazer nada sem autorização legislativa, ele depende de uma maioria. E aí, então, a tentação qual é? É de cooptar essa maioria. Uma das formas de controlar essa maioria, que teria que entrar na reforma política, que é essencial, é um bendito instituto das emendas parlamentares, que são, cá entre nós, um escândalo. As emendas parlamentares servem, de um lado, para que puxe recursos para a área eleitoral do candidato, e de outro lado, para que o executivo libere ou não essas emendas de acordo com a fidelidade do parlamentar às ordens do governo. Então são coisas que estão estruturalmente combinando tudo. Na verdade, eu pessoalmente acho que não precisa ter maioria. Eu fiz uma experiência desse tipo aqui em São Paulo, vivi a experiência com a Luiz Erundina. Ela governou 4 anos, duro governar sem maioria. Mas o que ela tinha por detrás dela? Apoio popular. Então, no fundo, essa combinação... Aí tem que exercitar a negociação. Exercitar a negociação e exercitar a participação naquilo que é importante. Olha, deputado. Eu aí vou me diferenciar do Chico. Eu vou para a filosofia. Eu defendo o Estado democrático de direito. E a primeira coisa, além da transparência, é que o poder emana do povo. Quem tem que decidir é o povo. Nós não podemos decidir pelo povo. Então, o que dá governabilidade é a maioria estabelecida pelo povo. A gente pode não gostar. Não vejo nenhum sistema no mundo melhor do que a democracia. Não vejo nada que possa substituir o parlamento. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre as emendas, porque a emenda é tão pequena, a situação é tão... Mas é usado de uma maneira tão intensa para controlar? Mas é tão pequeno. Você pega um orçamento de trilhões, no caso do Brasil, a emenda é uma coisa pequena. E nenhum parlamentar é controlado por emenda. Nenhum. Eu estou dizendo isso porque eu vivo lá. Nenhum parlamentar. Mas isso é uma discussão mais profunda, não é da reforma política. A reforma política, nós temos que resolver o financiamento de campanha, que o melhor seria se fosse público, não sei se vai dar mais alguma coisa que restrinja o poder de pequenos grupos sobre os parlamentares, resolver o sistema eleitoral mais democrático, que não seja uma disputa dentro de cada partido e que tenha uma base programática. É na base programática que nós vamos configurar a maioria. E sem descurar do poder do povo. O fim da coligação para proporcional e ainda tem a fidelidade partidária. O povo, Mônica, não é só o que se manifesta. Nós temos 200 milhões de habitantes do Brasil, mais de 130 milhões de eleitores. Então, quando eu falo do povo, você pode ter 1 milhão na rua. São os da rua e os de casa pensando e discutindo. Eu quero saber aquele cidadão também que está calado. Deputado Cândido Vaccarezza, eu quero que o senhor venha outras vezes aqui ao longo desse trabalho, porque é uma mudança importante que o Brasil está querendo fazer e todos os itens têm que ser bem claros e bem esclarecidos. Muito obrigada, Chico Ita, pelo seu trabalho, inclusive. Espero que consigam as assinaturas e afetem, influenciem o trabalho da Câmara. Eu já o convidei para
Audiência pública. Ao vivo. Vai lá. Ao vivo. Transmitido pela internet. Deputado, muito obrigado. Obrigada a você também que acompanhou o Entre Aspas. A gente volta na quinta-feira. Até lá.